Menos é Tudo. Hoje, mais um episódio, e temos a honra de receber a Thaisa Mello, que é empresária no ramo de turismo. Ela tem uma empresa que faz venda de pacotes, de viagem, e hoje a gente vai discutir o que é melhor custo-benefício, o que é atual, quais são as opções que você tem. E nessa vibe de menos é tudo, que as pessoas evitam excessos, as pessoas estão hoje buscando menos luxo e mais o cotidiano, mais coisas que são confortáveis, qualidade de vida. Eu sei que você também gosta disso, você é uma atleta, então talvez isso nos conecte também. Eu gosto de jogar pickleball agora, joguei tênis por mais de 25 anos, agora estou no pickleball. Eu sei que você é uma triatleta, então isso nos conecta muito. Além disso, a Melina, que foi minha aluna, que é médica, e de vez em quando vem aqui comigo, então isso nos conecta já há muitos anos. É verdade, doutor. Bem-vinda, conta um pouquinho da tua história. Olá, tudo bem? Muito obrigada, primeiramente, doutor Ilner, por esse convite. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou turismóloga, agente de viagens, já estou nesse mercado há um tempinho. Eu comecei desde a época da faculdade já, no turismo receptivo, no qual eu comecei a aprender um pouco como receber, questão de experiência, que isso me ajudou muito. Logo depois eu já migrei para a parte de agências de viagens de lazer, que foi onde eu realmente me encontrei. Vi que assim proporcionar sonhos, experiências era o que eu realmente queria na minha vida. E essa trajetória ela já tem um tempo, já estou 25 anos no mercado de turismo, atendendo clientes, é o que eu gosto de fazer. Nesse tempo passou um pouquinho e eu senti a necessidade de abrir meu próprio negócio. A agência eu abri a Autoestação Turismo em 2008. Hoje eu já tenho 18 anos também, o tempo realmente corre, passa muito rápido. E isso é o que eu gosto de fazer. Quanto à minha trajetória, hoje eu sou casada, mãe de 3 filhos. Como o senhor falou, triatleta, estou um pouquinho parada agora por conta dos compromissos profissionais e tudo, casa, mas gosto de fazer atividade física, cuidar da saúde, do corpo, um pouco isso. E saúde, né? Saúde, eu acho que é o principal. E viajar também, claro, que eu amo fazer. Então, eu tento meio que conciliar toda essa rotina do dia a dia. Maravilha. Bom, hoje em dia, as pessoas... Um dos principais sonhos é as pessoas conhecerem o mundo, as pessoas terem a oportunidade de ter aquela economia e ir para algum local que seja atrativo, aquele sonho. Por exemplo, adolescente quer ir para a Disney com os amigos, Sim. Né? O casal que está se conhecendo, fazer viagens românticas, ou o casal que já tem filhos, ir com os filhos, ou a pessoa que já está numa fase mais adulta, que é o meu caso, Sim. Viajar com a esposa, conhecer novos lugares ou revisitar outros locais. Sim. Então, vamos falar sobre isso tentando setorizar. Então, por exemplo, um casal jovem, um casal que está se conhecendo, que está namorando, quais são assim, as opções que você poderia sugerir? Fora o sonho que eles chegam, geralmente eles chegam com algum sonho, mas assim, você chega alguém que não tem uma ideia de onde ir. Eu queria que você sugerisse, falasse um pouco das opções no Brasil, fora do Brasil, o que eles vão encontrar, quais são assim os requisitos que você pensa no casal assim, e normalmente como é que se comporta a questão do pagamento, não valores, mas é possível ele dividir isso, tem que ser à vista, como é que funciona isso? Então, o casal jovem que está se conhecendo ou já casado sem filhos, tem diversos lugares. Primeiro, eu preciso conhecer o perfil do cliente, mas assim, o lugar que eu poderia indicar seria Trancoso, Pipa. Eu acho que tem tudo a ver com casais jovens aqui no Brasil. Tem muitos hotéis que, às vezes, o hotel dita o destino, né? Você vai num local por conta daquele hotel que você pesquisou, que você viu, que entrega muito bem. Mas se for fora do Brasil,
eu poderia indicar talvez Seychelles, que eu acho bem interessante para lua de mel, é super indicado. Fora também Sambarte, tem um Alto Astral, beach clubs, lifestyle, eu acho que combina bastante com esse público mais jovem. Adultos também, assim, uma idade mais 40 mais, também super funciona. Mas se me pedisse uma dica agora, Anguila, eu gosto muito também, que é no Caribe. E nesses locais, o que a pessoa disporia de benefícios, por exemplo, praia? Sim, eu Descreve um acabei pouco mais. colocando um pouco mais locais de praia, né? Que é realmente uma coisa que eu gosto, mas a pessoa coloca, eu gosto muito de vinho, já indicaria Mendonça, outros destinos também interessantes. Por isso que eu te falei, eu preciso conhecer um pouco do perfil. Você me fala o perfil e eu te daria mais ou menos assim, um perfil mais detalhado, sabe? O senhor me perguntou a questão de formas de pagamento. Sim. Nós temos diversas formas de pagamento, tanto pagamento à vista, Pix, como também parcelado. Tem algumas operadoras parceiras nossas que parcelam em até 10 vezes sem juros, então tem muita facilidade. Quer pagar também fora, internacional, direto no hotel, a gente tem essa facilidade. Você pode, então, dentro da negociação, optar em pagar para a operadora ou pagar direto no prestador de serviço. Isso, na verdade, paga com a gente, conosco, mas se a pessoa prefere pagar direto na propriedade, em dólar, a gente tem também essa opção, também é negociável. E geralmente esses tipos de viagem, qual que é o tempo ideal? É uma semana, 3 dias? Que geralmente você... Aí vai depender da sua disponibilidade, depende do local que realmente você quer conhecer. Aí você tem que me falar qual é a sua disponibilidade. Esse ano nós estamos cheios de feriados, né? Tá um ano bem. Tivemos uma semana passada, agora dia 1º de maio vai ter de novo. Então eu acho que é bem interessante planejar. Ver o calendário, planeja o teu ano, porque quanto mais antecedência você conseguir programar uma viagem, vai ser melhor. Questão de tempo, isso depende muito. Se for para um lugar curtinho, dá para aproveitar 3 dias. Por exemplo, eu estou com tempo aí, uma viagem de quinta a domingo para Curaçao, que é pertinho, tem o voo Manaus, Panamá, Já fui a Curaçao. Curaçao. Bem É um local que está cada vez melhor, com uma rede hoteleira cada vez melhor, melhorando um pouco a gastronomia. E o custo-benefício muito bom. Tem um bom custo-benefício. Tem já alguns all-inclusives, mas também tem hotéis apenas com café da manhã, porque Curaçao é legal, você pegar, alugar um carro, colocar aquele coolerzinho e conhecer as praias diferentes, porque tem inúmeras praias realmente foi exatamente incríveis. Curaçao é um local que realmente tem praias magníficas. É diferente de Aruba, que eu acho um local maravilhoso, mas normalmente você vai, fica ali no hotel ali em Palm Beach, ou Eagle Beach, Baby Beach, mas praticamente aproveita a estrutura ali de dentro do hotel. Não fica explorando tanto a ilha como Curaçao. Aruba você fica restrito àquelas vias principais, né? Isso. E os restaurantes que são realmente incríveis. A gastronomia de Aruba é espetacular. E continua. Eu fui a Aruba a primeira vez há uns quase 30 anos atrás, e continua Aruba sendo ainda, estando na hype ainda. Sim, Aruba não. Aqui o público de Manaus realmente ama Aruba, tem um público fiel, que setembro está sempre lá, às vezes Réveillon também, então é um destino que está sempre em alta. É bem comum. Sobre a questão dos feriados, é interessante, uma curiosidade. O nosso principal concorrente na clínica, eu sou dermatologista e trabalho com estética, são as agências de viagens. Sabia? Por quê? Porque levam seus clientes. Levam meus clientes nesse período de feriados, que eles deviam estar aqui para se embelezar. Eles vão viajar especialmente para a praia, então quando chegar para o doutor, não pode. Para o nosso ramo, ter essa grande quantidade de feriados é muito bom, porque consegue realmente ter disponibilidade maior, né? Se programar e conseguir viajar nesses dias. Esse ano é um ano realmente repleto de feriados. Sim, então, fora essa questão da pessoa mais jovem, quando a pessoa casa, tem seus filhos de, sei lá, 4, 5, 6 anos, acho que isso é mais difícil viajar, porque os filhos muito pequenos, geralmente... muita gente acaba levando babá, ou não, ou se vira. Eu tenho 3, né? A gente vive de várias idades. Às vezes eu estava com os 3 sozinha, me virando, mas hoje tem muitas, né? Com babá é mais fácil. É importante o parceiro, o marido, Sim, o pai. ajuda bastante. Isso também tem um perfil, que tem pais que ajudam mais, outros não. Isso é importante. É importante para dar aquela cobertura, porque a mãe sozinha acaba
Sim. não conseguindo suprir tudo. Não, não tem como, não dá tempo, não consegue. Mas me diga, você queria saber alguma indicação de viagem para esse perfil de pais com filhos? Exatamente. Pais com filhos, qual seria? Disney, talvez? Ou Então, praia? Onde que é melhor? pais com filhos, eu acho que o que é mais importante é a questão, principalmente do local que você vai escolher, que ele tem que ter segurança, tem que ter uma tranquilidade, principalmente, se possível, uma parte de recreação para os filhos. Vai para um resort que tem ali recreação, acho que é excelente. Aqui no Brasil, tem algumas opções, como o Costão do Santinho, que é um resort que oferece entretenimento para todas as crianças, de todas as idades, o pai consegue relaxar, pode juntar ali com um pouquinho de Beto Carreiro Horto, é uma opção, mas no Nordeste também, ali entre Alagoas e Pernambuco, Maragogi, Muro Alto, Porto de Galinhas, tem muito hotel boutique, resort também que atende, tem um Mar Calminho, eu acho interessante. Fora do Brasil, você falou até em Disney. Eu acho que pensa em exterior, né? Viagem internacional, pensa realmente em Disney com criança. Eu tenho vendido muito o combo de Disney com os cruzeiros que saem ali de Miami, Porto Canaveral. As pessoas têm muito interesse pelos grandes navios da Royal Caribbean, mas tem também os da Disney. Se eu pudesse indicar, sair um pouquinho do óbvio, de repente eu lhe indicaria um Disney no Alasca, que tu vai ter aquelas paisagens exuberantes, mas mesmo assim tu vai ter a magia e o encantamento padrão Disney. Vai ter os personagens para estar ali com as crianças. Acho que é uma opção também que funciona. Querendo ir mais longe, vai para Sardenha, que tem praias incríveis também. Dá para fazer com criança. Tu vai curtir um pouco da comida italiana, que é boa, e vai aproveitar também a estrutura de um hotel. Sobre a Europa, a Disney europeia, existe alguma outra Disney no Oriente também? Tem também, mas assim, a Disney da França está muito procurada cada vez mais. Tem opções de bate-volta, saindo ali de Paris, ou então dormir também ali naquela área da Disney, que é boa, tem hotéis bons, tem um outlet bem próximo, então você consegue já aproveitar e fazer as compras. Acho que super funciona. Tá? Porque geralmente quando se fala em Europa, você não quer levar os filhos porque Mudou um pouco, sabia, doutora? Antigamente, esse perfil está mudando um pouquinho. Pensava em viagem internacional, pelo menos o público aqui de Manaus era muito Estados Unidos. Hoje em dia está mudando bastante para a Europa. Hoje temos esse voo da TAP que faz Manaus, Belém, Lisboa, que é muito bom, uma porta de entrada boa para chegar mais rápido na Europa, não precisando ter que dormir em Fortaleza ou em São Paulo. E esse voo está sendo. Tem 3 vezes por semana, é muito bom. É a melhor opção hoje para chegar na Europa. Claro que tem outras opções de conexão via São Paulo com a Latam, ou via Fortaleza com outras companhias também. Eu ainda não experimentei esse voo, porque uma das preocupações seria que a aeronave não seria tão boa. Não, é boa, boa. não, é boa sim. Tanto a parte da cabine executiva como a econômica, agora eles estão com uma nova classe, que é a Prime, que seria a Premium, que é uma classe separada, com atendimento diferenciado, talheres diferenciados, atendimento de bordo realmente melhor. Vale a pena. Se o senhor não foi, vamos programar. Vamos programar. Porque uma das preocupações que eu tenho, e muitos empresários têm, ou médicos, é a questão do tempo. Sim. O tempo, quando você para de trabalhar, você deixa de produzir. Então, mas o senhor precisa também desse descanso, doutor. Sim, mas eu estou falando em relação a quando você faz conexão. Sim. Manaus, São Paulo, você pede pelo menos um o voo ele sai aqui final do dia. Então você sai no final do dia, você já amanhece em Lisboa. Perfeito. Aí consegue muito combinar alguma parte da Europa e depois na volta pelo menos 2, 3 noites em Lisboa. Mas Portugal é um país muito rico, né? Sim. Vale muito a pena eu conhecer. Irei na próxima vez por essa rota, porque uma das coisas que você acaba despendendo tempo é essa conexão em São Paulo que você tem. Daqui para São Paulo, 4 horas, esperar a conexão. Espera a conexão. Às vezes você não quer um voo muito curto, com medo de perder a conexão, aí acaba indo de madrugada, passando o dia inteiro em São Paulo. Eu já tive problemas de atraso no voo da Europa. Quando cheguei em São Paulo, tive que ficar uma noite, porque houve. Às vezes realmente acontece. Então, esse voo direto certamente é muito mais são probleminhas que a gente nunca quer que aconteça, mas eventualmente atraso de voo, cancelamento acaba acontecendo. E nós
puxando um pouquinho para mim, estamos sempre por trás, prontos para resolver, alterar, dar o apoio e todo o suporte para os nossos clientes. Bom, isso é importante. Tu entraste no mérito agora bem interessante. Nos tempos atuais, em que se fala em inteligência artificial, Sim. se fala em autonomia do passageiro em comprar sozinho, sim. E versus a questão da agência de turismo, como é que é o mercado hoje? Porque quem é o cliente que te procura? Porque hoje é muito fácil. Sim. Você entra no site, você compra, você faz seu próprio roteiro, você faz sua reserva, mas isso acaba gerando alguns Sim. riscos. Então, Sim, com certeza. que tu comentasses quais são os benefícios de a pessoa procurar a agência, qual é o público hoje que te procura, qual é o público que não te procura e que tu fica às vezes estarrecida, por que esse público não me procura? Qual seria esse diferencial que a pessoa vai ter na agência? Então, eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar todos nós, os consumidores, nós como agentes também. Muita coisa mudou, facilitou também, por exemplo, a internet hoje, o Waze, por exemplo, você dirige em qualquer lugar do mundo. Antigamente era super difícil, tinha que abrir aqueles mapas. Eu lembro quando criança ia para os Estados Unidos, né, e todo mundo abrindo o mapa. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso nos dias de hoje. Mas, enfim, eu acho que isso ajuda muito. Tem as inteligências artificiais que montam roteiros super fácil, mas tem muitas pegadinhas, tem que ter muito cuidado, que às vezes o que ela monta não é o ideal para você, para o seu tipo de pessoa, para o seu tipo de viagem. Claro que você vai fazer várias perguntas, mas às vezes não é o ideal. E essa pessoa, esse cliente, ele não vai ter um atendimento, não vai conhecer as melhores experiências, as melhores pessoas que vão estar lá no destino final para te receber. Então, nós temos esse realmente diferencial até hoje. Você me perguntou o público que nos procura, tanto do adolescente, de filhos de clientes, que às vezes chegam lá pensando em montar um roteiro, com a família e tudo, com as ideias deles, como meia-idade, casais que acabaram de casar, procurando uma lua de mel, por exemplo, casais com filhos, idosos, né? Aqueles clientes que já estão me acompanhando desde o início da minha trajetória, estão comigo realmente até hoje. Eu posso dizer que assim a inteligência, a tecnologia, né, esses sites, eles realmente são os nossos grandes concorrentes, posso te falar que sim, mas muitas vezes eles conseguem o mesmo valor conosco, às vezes até melhores, se nos procurar. E vão ter benefícios também, chegando no hotel, chegando no destino. De todo o apoio que vocês dão. Às vezes você vai lá fechar na internet, num site, vai ter algum problema que pode realmente acontecer, não encontrar reserva. Poucas vezes acontece conosco também, mas nós sempre resolvemos. Vamos ressarcir, resolver o problema do cliente. E eu conheço casos de pessoas que não conseguem resolver, porque fica tentando falar no site que fechou, contratou e não tem o que fazer. Não tem o ser humano interessado em resolver por trás. É diferente, sim. A tecnologia, eu acho que, né, ajuda bastante, mas não é tudo. Perfeito, exatamente. E nós estamos assim sempre atrás, né, desse treinamento, procurando nos aperfeiçoar. Eu estou todo o tempo indo em feiras, tanto no Brasil como no exterior, realmente me atualizando, entrando em contato com esse fornecedor, conhecendo essa pessoa, sabe? E isso vai dar todo o diferencial na hora do atendimento. Quando você chegar num hotel, que eu tenho um contato lá, eles vão te oferecer algumas amenidades que são realmente interessantes, ou early check-in, late check-out. Às vezes você vai chegar lá, pode ser que tenha uma garrafa de vinho para você, um pastel de Belém esperando no quarto. Se deixar na internet, com certeza não vai ter. Uma cartinha, com uma foto. Algum diferencial a gente sempre tenta realmente fazer para estar mimando, né, nossos clientes. A experiência que é fundamental, a questão de você sentir acolhido, né? E isso, sem agência, certamente vai ser um valor a menos que você vai desfrutar. Né? Bom, uma outra coisa, vamos avançar em relação à faixa etária. Então, aí vamos para a minha faixa etária, que eu sou homem de 62 anos, casado com... Os meus filhos já todos cresceram, então eu viajo já sem filhos. Quais são as melhores opções? Nessa faixa etária, geralmente a gente já tem a nossa experiência de viagem. Sim. A gente já viajou mais de uma vez para a Europa, mais de uma vez para os Estados Unidos. A gente quer uma coisa nova, uma coisa uma sugestão nova.
qual seria uma sugestão assim, uma ou duas que tu iria me dizer, olha, tu vai viajar com o André, você já conhece a Europa, já conhece os Estados Unidos, qual seria assim uma grande novidade que você poderia me sugerir? Eu gosto de vinhos, por exemplo. Qual seria uma sugestão que você me daria? Olha, você falando em vinho, aqui na Argentina mesmo, tem Mendonça, que eu acho realmente incrível, tem hotéis muito bons que fazem todo o diferencial. Eu acabei de voltar agora da Itália, da Puglia, é realmente incrível, tem vinhos maravilhosos ali, o Primitivo, então também consegue combinar um pouco de gastronomia com vinho. Mudando um pouquinho, vamos ver alguma outra opção. Poderia lhe sugerir algo diferente, está muito em alta agora o Japão. O Oriente em si, O né? Oriente, por Coreia, exemplo, a Japão. Coreia, consegue combinar junto Coreia, porque pode passar menos dias, mas algo diferente com a Mongólia, com o interior da China. Também a China é um local que agora está sendo bem procurado. Antes era mais por empresários que tinham negócios aqui no distrito, mas agora está sendo um destino que está super em alta, que vocês vão ouvir falar bastante aí nos próximos tempos. E a trajetória via Portugal também fica legal, porque você só pega mais uma conexão. Aí talvez a gente poderia pensar, eu acho que Emirates funcionaria melhor para ir para lá. Aí a gente tem que analisar o período. Turkish via Istambul também já funcionaria melhor. Eu fui Você já a viajou? Istambul. A Turkish ela é incrível, É né? incrível. Tem um chefe de bordo Maravilhoso. dentro. Me surpreendeu. É muito bom, é muito bom. E Istambul também é incrível. Não sei se você chegou a Sim, fazer Istambul, Capadócia, é um local muito é bom. incrível. É incrível. E é uma coisa que foge do óbvio, né? Sim. A gente acaba pensando Nova York, Paris, né? Hoje o mundo é tão grande, né? Às vezes tem clientes que chegam com um destino que eu ainda não conheço e eu vou lá pesquisar, querer conhecer, porque a internet aí, ó, facilita, né, o nosso saber as coisas. Nós falamos antes de começar o podcast sobre uma questão que você falou, que fez uma viagem de aniversário da sua filha e que alguns clientes se interessaram. Então, vamos falar um pouco também sobre eventos, viagens, por exemplo. Uma situação como essa que você fez, você Sim. sugeriu para alguns clientes de 15 anos que você usufruir. Quais são as opções que você teria para dar para um cliente? Essa questão de eventos e viagem está super em alta. Começa com casamentos. Quantas pessoas hoje estão casando fora, tanto aqui no Brasil, Caribe, Europa, isso faz um buyout, que é o fechamento de um hotel só ali para o seu casamento ou aniversário. Eu acho que isso é uma grande tendência que as pessoas amam, porque estão viajando, conhecendo o destino e aproveitando aquele momento, aqueles dias de interação com amigos, familiares. Nós comentamos um pouco antes, né, que às vezes essa questão de você estar viajando e estar filmando, postando, isso gera depois um retorno, porque as pessoas ficam interessadas e querem conhecer aquele destino. Então, eu tenho clientes que acabam, não vou fazer a minha viagem, não vou fazer aniversário da minha filha, mas vamos fazer uma viagem, vamos levar algumas amigas E fica uma coisa muito mais introspectiva. Você convida realmente quem são os amigos, né? Porque... E acaba que vão ser dias, vão ser 7 dias ou 10 dias, né? Junto com as pessoas que você realmente gosta, e vai ser uma memória para sempre. Claro que são preferências, essa questão de 15 anos, porque tem pessoas que querem aquelas festas enormes, mas tem outras que não têm essa opção, precisam escolher um ou outro. E não querem também aquele glamour todo, aquela festa. Então, viagem é sempre a primeira opção para mim. Nessa pegada do menos é tudo, que é justamente o nome do menos podcast, é tudo, menos é mais, eu acho que... Eu acho que é isso, porque você acaba, numa festa muito grande, é claro, são preferências individuais, mas assim, quando você reúne pessoas que realmente fazem sentido para você, que ficam durante um período maior, que convivem com você, que algumas até que você tem dificuldade, familiares que moram distante, familiares que moram na cidade, ou qualquer situação que gere um distanciamento, esse momento é ideal para você reaproximar. Hoje as pessoas elas são tão atarefadas, né? Estão o tempo inteiro ocupadas, não tem muito tempo para a família, para os filhos. Então, esse momento da viagem é um momento que você consegue se dedicar ao máximo à pessoa que você ama, ao estar junto. E no final, o custo acaba provavelmente sendo até muito menor
do que Sim, uma com festa gigante certeza. com 500 pessoas. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E no final, o benefício, em termos de convívio, é Sim, espetacular. com certeza. E fora isso, existe algum, fora casamentos, fora a questão de 15 anos, existe algum outro tipo de turismo, por exemplo, o turismo de esportivo, que é Sim. esse de você fazer maratonas, fazer Ah, eu acho incrível, porque triatlo. você une saúde e lazer, né, em viagens, então eu adoro esse tipo de viagem. Eu já acompanhei alguns grupos, tanto para triatlon como maratonas, eu já acompanhei grupos na Maratona do Rio, que é super tradicional, uma meia em Paris, que nós fomos um grupo de amigas, que foi super legal. Conseguimos fazer a prova, depois ficar ali em Paris andando, parando em cada bistrozinho, sabe? Entrava numa lojinha. Foi assim, realmente um dia incrível que ficou na minha memória para sempre. Com certeza das pessoas que estavam juntos. Eu estou programando, querendo programar outros grupos desses que eu acho realmente incrível. E é fugir do óbvio, né? Quer dizer, quando você pensa Paris, você pensa Torre Eiffel, pensa Arco do Triunfo, pensa em Montmartre, né? Então, Sim. esse visitar Paris caminhando, eu já fiz isso. Eu já fui a Paris algumas vezes e eu fiz de várias formas. Fiz com guia, Sim. porque eu não domino bem o francês. Fiz caminhando, né? Fazendo esse turismo conhecendo, andando. Cada bistrozinho. Eu já rodei Paris andando praticamente a cidade toda. Eu acho que assim, é interessante você ficar sem pressa, andar, você vai conhecer bem, mas ter também os guias, por exemplo, você vai em Paris, entra no Louvre e não tem um guia, você vai rodar ali e vai ficar meio que perdido, porque não vai estar entendendo e não vai nos lugares certos. Então aí eu já lhe aconselho entrar com guia. É totalmente diferente a experiência. Tem que ter alguém para te ajudar a fazer as escolhas. Porque um local tão grande. Uma outra coisa também que nós fizemos já, em Paris e fizemos em Londres também, é fazer ensaio fotográfico. Ah, eu acho legal também. Eu não tenho muito essa oportunidade, porque minha família nunca gosta muito desse tipo de foto, mas eu acho super legal, porque são memórias que depois você vai guardar e lembrar. Você separa um dia. Sim, nem precisa um dia, é um meio-dia, né? São 3 horas, mais ou menos, para você fazer um ensaio. Eu acho muito legal, eu gosto muito. É bem interessante e fica, como você falou, registrado para sempre. Hoje tem aqueles fotolivros, né, que você, não sei se você já viu, que depois você revela e ficam super bonitos. Eles estão usando muito, até em decoração de casa, eu acho bem legal. Eu já vi, fica muito bonito. Fica bonito, são memórias que estão ali, né? Vai um convidado, tá olhando e vai rever tudo o que você passou, você consegue contar os destinos que você passou, o que você visitou, o que comeu. Eu acho isso bem legal. Os teus filhos já estão com que idade? Eles têm, a mais velha tem 19, 15, 12. Todos vão mudar agora de idade em julho. Algum deles já se manifestou como um provável sucessor do teu negócio? Ainda estou esperando um pouquinho, vamos ver. A minha mais velha está fazendo arquitetura e os outros dois ainda estão na dúvida do que escolher. Porque o grande desafio para quem tem algum negócio é justamente deixar esse legado, especialmente uma coisa tão incrível, um negócio tão incrível que você tem hoje, que é referência no Estado, que é tão bem aceito, é tão elogiado. Então, certamente, essa preocupação do legado deve passar na tua cabeça. Apesar de você ser muito jovem. Um pouquinho. Não, um pouco, não tanto, não tão mais. Bom, nós estamos já chegando quase ao final. Eu queria abrir a câmera, o microfone para você fazer as considerações finais, deixar o teu contato, para que o nosso público pudesse conhecer e usufruir desse teu serviço tão maravilhoso. Tá ótimo, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite, doutor Ilney, por me chamar até aqui, por esse podcast. Foi um papo muito bom. Eu estava um pouquinho nervosa no começo, mas acho que consegui relaxar um pouco mais. E eu convido vocês a conhecerem, quem não conhece ainda, a Alta Estação Turismo. Nós ficamos localizados ali no térreo do The Office. Podem nos seguir nas nossas redes sociais, que é @Alta Estação Turismo, do Instagram. Lá nós estamos sempre postando um pouquinho das minhas viagens, das viagens também dos meus colaboradores, mostrando um pouco dos diferentes hotéis, destinos pelo mundo. Muito obrigado. Recebemos a Thaisa, que é agente de turismo, disponibiliza
vários tipos de pacotes, de programas de viagem, e sempre lembrando que esse podcast não é um podcast apenas médico, é um podcast que a gente pode compartilhar com vocês, cotidiano, viagens, tudo o que há de melhor. Obrigado por estarem conosco, sigam o nosso canal, deem o ok para nós, eu te espero no próximo episódio. Obrigado por tudo, um beijão no coração.